Durante séculos, tivemos apenas o Sistema Solar como base para tentar entender a formação dos planetas. Nós sempre acreditamos que o nosso sistema era o normal. Só que estávamos completamente enganados. Agora nós estamos descobrindo milhares de mundos orbitando estrelas distantes. Isso nos dá uma visão totalmente nova da formação dos planetas. Nós estamos vendo planetas massivos onde eles não deveriam existir. Estamos vendo planetas se formando muito mais rápido do que julgávamos ser possível. Estamos reescrevendo o livro de regras de formação dos planetas. Cada descoberta é um novo capítulo. E seguimos trabalhando para desvendar um dos maiores segredos do universo. Então, como se forma um planeta? Boa pergunta. Compreender a formação de planetas é tentar saber de onde viemos e como a Terra se formou. Talvez sejam as questões mais antigas e fundamentais da ciência, ou talvez até da humanidade. Como funciona o universo? No deserto do Chile, o Observatório ALMA varre os céus. A sua missão é fotografar planetas se formando. O ALMA é uma nova janela para o universo. Ele tem uma série de telescópios, de antenas que procuram luzes que ficam bem além do que nossos olhos podem ver. O ALMA fotografa jovens sistemas exoplanetários quando eles ainda são apenas discos de gases e poeira. Esses discos são como fábricas de planetas e são chamados de discos protoplanetários. Pela primeira vez, nós podemos ver novos planetas sendo gerados na linha de produção. Esses discos são o que precisamos observar para responder às questões fundamentais sobre como os planetas se formam. Nas primeiras imagens, nem dava para ver que havia um disco. Você só via mesmo um borrão. Agora, você aponta o ALMA para eles e daí, bum! Você tem uma fotografia maravilhosa de um disco em uma resolução mais alta do que você jamais poderia sonhar. A gente pode observar esses discos e ver a estrutura deles e ver os planetas se formando quase em tempo real. Uma das primeiras imagens em alta resolução do ALMA foi a de um disco protoplanetário em volta de uma estrela chamada HL Tauri. A estrela tem menos de 1 milhão de anos, mas a imagem revela a evidência de que já existem planetas se formando. Nós vimos que havia uns anéis ou intervalos no disco, mostrando que não havia muita matéria nele, era quase nada. Uma hipótese que foi levantada imediatamente foi a de que já havia um planeta naquele disco protoplanetário tão jovem. Então isso nos mostra que planetas se formam rápido. Talvez nem todos, mas pelo menos alguns se formam muito rápido. Para entender como se formaram planetas na HL Tauri tão rapidamente, nós precisamos voltar no tempo, para o nascimento da própria estrela. A HL Tauri começou a se formar como uma nuvem de gases e poeira. Mas quando parte da nuvem se tornou fria e densa o suficiente, ela começou a colapsar sob a própria gravidade. Conforme o gás e a poeira se comprimem e colapsam, eles começam a girar mais rápido. Uma analogia que sempre uso com os alunos do primeiro ano de física é a da patinadora que fecha os braços e gira mais rápido quando faz isso. Conforme a jovem estrela girava mais rápido, o material em volta se espalhou e se tornou achatado, formando um disco protoplanetário, uma fábrica de planetas. O disco protoplanetário é feito de gases, hidrogênio, hélio e com traços de alguns outros elementos pesados em forma gasosa, mas também de sólidos, de poeira. E inicialmente isso está em forma de minúsculos grãos comparáveis às partículas de pó
que você aspira sem nem mesmo perceber. Mas como é possível grãos minúsculos formarem algo do tamanho de um planeta? A nossa teoria convencional sobre o início do processo de formação de um planeta é que talvez forças eletrostáticas ajudassem a unir as partículas de poeira, formando aglomerados de alguns centímetros. Ah, perfeito. Olha que beleza. Isso. Para testar essa teoria, Dan Durden fez um experimento em gravidade zero. Não no espaço, mas em um avião em queda livre. Nós levamos partículas de poeira em uma caixa de plástico, aí agitamos e vimos literalmente como elas se juntam pelas forças eletrostáticas. Quando as partículas se atritam, elas geram uma carga eletrostática. Essa carga atrai ou repele outras partículas. Não é diferente de como a poeira se acumula embaixo do seu sofá, formando aqueles tufos e essas coisas. Então a poeira gruda e vai crescendo até se transformar em seixos de 1 centímetro. Mas há um problema. Quando a poeira se transforma em seixos, os seixos param de crescer. Quando você tem seixos de mais ou menos 1 centímetro, as forças eletrostáticas são mais fracas em relação ao tamanho deles. Então eles não conseguem mais se aglutinar. Eles batem uns nos outros. Os seixos atingem o limite de crescimento. Há uma barreira, um limite até onde a poeira pode crescer. A poeira cresce até um tamanho no qual os seixos não se unem em baixa velocidade. Eles se chocam e se afastam uns dos outros, e aí param de crescer. Imagine os seixos no disco protoplanetário como patinadoras numa pista. Elas ficam girando em alta velocidade e, como são objetos sólidos, quando se chocam, elas quicam e ricocheteiam no ringue. Então, dessa forma, elas não conseguem formar um aglomerado muito coerente. Esse estágio é um grande problema. Se os seixos não passam de 1 milímetro ou de 1 centímetro, eles não vão formar um planeta. E aí, o jogo para, mas é preciso dar o próximo passo. As forças eletrostáticas são fracas demais para ajudar os seixos a dar o passo seguinte e ultrapassar essa barreira. Outras forças devem estar unindo os seixos. Então, essas pequenas partículas se movem pelo disco, e elas são fortemente afetadas pelos gases dele, que desaceleram a sua órbita, mudam a sua velocidade e assim por diante. Os gases fazem com que as partículas sejam levadas para o centro do disco, o plano médio, onde todas se agrupam. Quando tem um monte delas no mesmo lugar ao mesmo tempo, elas protegem umas às outras da interação com os gases. É como um escudo que bloqueia qualquer coisa que se aproxime. Enquanto orbitam a estrela, os seixos são desacelerados pelos gases do disco. Uma esteira se forma atrás dos primeiros seixos e outros se alinham mais atrás. Um grupo de seixos abrigados contra o vento contrário. E esse grupo forma uma massa densa. E se a massa for densa o suficiente, a gravidade pode agir e contrair ainda mais a massa, formando um novo planetesimal. Então a forma de romper essa barreira é formar um grande planetesimal de uma só vez. Planetesimais são importantes sementes planetárias. Eles podem ter centenas de quilômetros de extensão. Um dia eles crescem e viram planetas de verdade. Mas como planetesimais crescem e viram planetas tem sido um mistério. Até agora. Será que a explicação está nas regiões externas do Sistema Solar? A missão New Horizons da NASA pode ter a resposta. Em 2019, a sonda New Horizons da NASA atravessou o cinturão de Kuiper, um trecho escuro do espaço nos confins do Sistema Solar.
O cinturão de Kuiper é formado por incontáveis fragmentos de rocha e gelo, restos da formação do Sistema Solar. A missão New Horizons nos ajudou a compreender como os planetas se formam. Ela tirou as primeiras fotografias de uma rocha antiga e misteriosa chamada Arrokoth, ou para os cientistas, M169. A New Horizons sobrevoou esse objeto frio do distante cinturão de Kuiper em janeiro de 2019. E isso foi muito importante porque é a imagem do primeiro resquício primordial da formação do sistema solar que nós vimos. Foi a primeira vez que nós vimos um bloco de construção de um planeta. Essa fotografia granulada mostra uma estranha rocha de 35 quilômetros de comprimento. Parecem dois planetesimais colados um no outro. A fotografia revela um estágio que não conhecíamos da formação dos planetas. O que ela mostra é que nem sempre dois objetos se chocam um contra o outro. Eles podem se unir suavemente. E isso nos diz muito sobre como objetos menores se unem para formar objetos maiores. A rocha M169 se formou há 4 bilhões e meio de anos, quando a gravidade de dois planetesimais fez com que eles se atraíssem. Dois corpos separados estavam orbitando um ao outro e aí acabaram se encontrando em baixíssima velocidade e a cabeça foi unida ao ombro. E também houve o atrito entre as rochas. Essa energia derreteu o gelo do qual elas eram feitas e ele depois voltou a congelar. Então foi essa combinação. Elas se uniram lentamente por ação da gravidade e o gelo criou essa ligação que fez com que elas grudassem uma na outra. Unidos pela gravidade e pelo atrito, os dois planetesimais se tornaram a M169, um fóssil da formação planetária. A M169 é quase como um elo perdido. Ela nos mostra o que aconteceu na transição de poeira e seixos para os planetesimais. A M169 mostra aos cientistas como os planetesimais ou grupos de patinadoras podem se unir e crescer. As patinadoras, que são necessárias para formar um planeta maior, passam pelo planeta em alta velocidade. As patinadoras se agarram a outras patinadoras, assim como a gravidade de um planetesimal atrai outros planetesimais. Por fim, os planetesimais encontram outros planetesimais e eles se chocam numa velocidade que permite que se unam e cresçam. E aí eles saem patinando juntos. A região interna de um disco protoplanetário é caótica e violenta. Colisões entre planetesimais são frequentes. Planetesimais de 30 quilômetros de diâmetro se unem e acabam formando protoplanetas de 1.600 quilômetros de diâmetro. Quanto maiores eles são, mais gravidade. E é mais fácil atrair outros objetos em volta nas proximidades para deixá-los ainda maiores. Quando protoplanetas se formam de poeira, seixos e, por fim, planetesimais, essa formação é conhecida como o modelo de acreção de núcleo. Nós acreditamos que é assim que todos os planetas se formam. Porém, observando o Sistema Solar, nós podemos ver que, embora todos os planetas nasçam iguais, eles crescem de forma bastante diferente. Por que os planetas do Sistema Solar externo são tão grandes? E por que os planetas mais perto do Sol são pequenos? Será que a resposta está em como eles foram alimentados na infância? Isso tem a ver com a química e a física do sistema solar, o fato de termos planetas de tamanhos tão diferentes em regiões diferentes. Há 4,5 bilhões de anos, o Sol teve um papel importante na química do jovem sistema solar. Perto do Sol, as temperaturas são altas.
é muito quente. Os gases têm muita energia e escapam, então todo o gás é perdido. E o que sobra no sistema solar interno são principalmente rochas e metais, porque foi o que conseguiu resistir ao calor primordial do Sol. As rochas e os metais que resistiram finalmente formaram os planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mais longe do Sol é mais frio. A cerca de 400 milhões de quilômetros de distância é tão frio que chegamos à linha de gelo. Uma linha de gelo é um ponto ou a distância de uma estrela, a partir de onde fica tão frio que a água se solidifica e não vira gás ou vapor. Além da linha de gelo, acaba tendo mais matéria para a formação de planetesimais. Tem muito mais água disponível, principalmente na forma de gelo no sistema solar externo, do que tem matéria rochosa e metálica no sistema solar interno. Além da linha de gelo, a presença de água congelada ajuda a dobrar a quantidade de matéria sólida para a formação de planetas. E esses blocos de construção de gelo se unem muito facilmente. Com a presença de água, os planetesimais têm uma superfície aderente, e é essa aderência, essa capacidade de aderir que pode ajudar a acelerar o processo de acreção. Então, planetas maiores se formam além da linha de gelo, porque há mais matéria sólida para usar, porque a água se solidificou e porque essa matéria sólida é mais aderente. Essa matéria especialmente aderente ajuda a formar núcleos planetários gigantescos. E planetas que se tornam gigantes gasosos, como Júpiter. Para um gigante gasoso se formar, é preciso um núcleo grande e gravidade suficiente para atrair os gases e para retê-los. É isso. Quando se forma um núcleo planetário com, digamos, 10 ou 20 vezes a massa da Terra, aí rapidamente ele começa a crescer, atraindo os gases. De uma hora para outra, as coisas começam a se unir quase de forma incontrolável, uma acreção de gases acelerada, e assim se forma um planeta gigante. A acreção de núcleo deveria explicar como todos os planetas se formam. Mas quando os cientistas tentaram aplicar um modelo a Júpiter, ele não funcionou. Quando tentamos recriar o núcleo de Júpiter, encontramos um problema de tempo. O tempo necessário para se formar um núcleo grande o suficiente para formar Júpiter seria de 10, 20 ou até 100 milhões de anos. Só que isso é tempo demais. Enquanto Júpiter se formava, juntando todo aquele hidrogênio e hélio, o Sol estava ficando mais quente e empurrando toda aquela matéria para fora do sistema solar. Então, enquanto Júpiter estava crescendo e se alimentando, o Sol começou a tirar toda a comida dele. O gigante gasoso em crescimento se viu em uma corrida contra o tempo. O planeta precisava se formar totalmente antes que o seu alimento acabasse. A formação de um planeta não é fácil. E há muitos percalços em cada etapa. Cada uma dessas etapas de grãos de poeira, seixos e depois a planetesimais leva um certo tempo. Se Júpiter tivesse que esperar que rochas distantes se chocassem e se fundissem, ele levaria 100 milhões de anos para se formar. Mas isso não seria possível, porque o nosso jovem Sol está atacando os gases no disco protoplanetário. Um disco de gás em volta de uma estrela não dura para sempre. A estrela está se acendendo, se tornando ativa. O tempo estava passando. Tinha uma estrela jovem no meio e estrelas jovens liberam violentas erupções radioativas, tempestades solares, dissipando a nuvem. Então, para um planeta gigante se formar, tem que ser rápido. Nós sabemos que um disco protoplanetário sobrevive apenas de 4 a 5 milhões de anos. Então sabemos que Júpiter terminou de se formar 5 milhões de anos após surgir o sistema solar. E isso significa que foi preciso um salto no processo para que Júpiter formasse um núcleo rochoso grande, muito rápido. Júpiter precisava de um núcleo gigante de rochas e gelo para que pudesse atrair os gases que estavam em volta no disco protoplanetário.
O planeta precisava formar o seu núcleo e captar esses gases antes que eles fossem dissipados. Para descobrir como Júpiter acelerou a sua formação, os cientistas usam o observatório Very Large Array no Novo México. Os telescópios modernos estão mudando a forma como estudamos a formação dos planetas. Eles podem observar os discos protoplanetários como nunca conseguimos antes. O Very Large Array é apontado para observar uma jovem estrela chamada TW Hydra a 176 anos-luz de distância. O objetivo é investigar o disco protoplanetário ao redor da estrela usando diferentes comprimentos de onda. A observação que fazemos dos diferentes comprimentos de onda pode nos mostrar do que o disco é feito, até certo ponto. Então, quando você observa um objeto em ondas de rádio, você não vê o objeto individual, mas pode observar o efeito que é provocado nas ondas de rádio. Um seixo individual é pequeno demais para ser visto pelo telescópio. Mas o comprimento das ondas de rádio da TW Hydra revelou que o disco é formado por pequenos objetos do tamanho de seixos. Mas como seixos aceleram a formação de um planeta? Para entender como Júpiter se formou tão rapidamente, nós precisamos voltar aos primeiros estágios da formação dos planetas. Então, os primeiros planetesimais, compostos por todos os pequenos seixos que estavam no disco, já se formaram no disco protoplanetário. E agora? Nas proximidades e em toda a parte do disco, ainda há um número enorme desses pequenos seixos. Quando nós adicionamos esses seixos que sobraram aos modelos de formação planetária, as coisas avançaram muito mais rápido. Adicionar esses seixos à mistura, adicioná-los aos modelos, era o segredo. Esses pequenos seixos fornecem muita massa a esses protoplanetas em formação. Isso é a acreção de seixos e esse é um método de aceleração do crescimento dos núcleos dos protoplanetas. Então, quando o planetesimal se forma, ele não precisa de outro planetesimal para crescer. Ele pode se alimentar dos seixos ao redor. Esse planetesimal tem uma gravidade bem grande. Ele começa a atrair os seixos em volta e aumenta de tamanho com essa acreção. E esse planetesimal tem um alcance enorme, porque os seixos o orbitam bem lentamente. O seu alcance é bem grande e ele atrai um número enorme de seixos bem rápido. E assim ele cresce mais. Então esse primeiro planetesimal cresce muito rápido, engolindo os seixos que estão em volta. É um verdadeiro banquete. Ao devorar os seixos, os planetas podem crescer 1000 vezes mais rápido do que só com planetesimais. Mas quando nós usamos seixos nos modelos de formação do Sistema Solar, algo estranho aconteceu. A acreção de seixos nos nossos modelos, ela pode ser bem eficiente e bem rápida. Você começa com um disco cheio de seixos, e aí surgem os planetesimais. E cada planetesimal pode crescer até algo do tamanho da Terra, com muita rapidez. Mas em vez de formar um planeta gigante como Júpiter, são formados 100 planetas pequenos como a Terra. E claramente não foi isso que aconteceu. Então algo mais deve ter influenciado o processo. Para entender como o Sistema Solar se formou, nós precisamos observar como os planetas em crescimento interagem uns com os outros. O primeiro objeto no disco que começa a crescer pela acreção de seixos vai crescer muito rápido. Mas o próximo objeto, que está tentando se formar no mesmo disco com os mesmos seixos, vai crescer bem perto do primeiro. Conforme os planetas crescem, a sua atração gravitacional aumenta. Protoplanetas maiores prejudicam os seus vizinhos menores. O vizinho grandão pode perturbar a órbita deles, pode agitá-los, levantando-os no disco e pode também matá-los de fome, impedindo que eles acessem os seixos para crescer. Expulso do disco rico em matéria, o protoplaneta menor morre de inanição. O protoplaneta maior prospera, devorando todos os seixos.
Os seixos nos ajudam a entender como os planetas externos venceram a corrida contra o tempo e cresceram mais antes que o Sol dissipasse o disco protoplanetário. Como se alimentaram de seixos, Júpiter e os outros planetas gigantes cresceram em poucos milhões de anos. Quando inserimos os seixos nos nossos modelos numéricos, nos modelos teóricos, aí vemos esse processo de crescimento acontecer no tempo observado. Os seixos ajudaram Júpiter a se tornar o maior planeta do Sistema Solar. Ele conseguiu formar um núcleo bem grande para começar a engolir rapidamente os gases em volta e se tornar o Júpiter que vemos hoje. Os gases em volta de um planeta jovem não apenas alimentam o seu crescimento, como empurram o planeta através do Sistema Solar em formação, o que não traz bons resultados. Porque planetas gigantes em movimento causam um enorme estrago em outros planetas em crescimento. Julho de 2019. Nós descobrimos 4 estranhos planetas. WASP-178b, 184b, 185b e 192b. Os 4 planetas são gigantes gasosos. Eles são estranhos, porque orbitam as suas estrelas pelo menos 4 vezes mais perto do que Mercúrio orbita o nosso Sol. A física aqui é muito clara. É impossível um planeta se formar tão perto da sua estrela. Ele não consegue ter gravidade para atrair a matéria necessária. A estrela atrapalha. Os ventos estelares, a radiação e a imensa atração gravitacional da estrela deveriam impedir que qualquer planeta se formasse onde os planetas WASP orbitam. Mas observando a Via Láctea, notamos que há centenas de outros planetas gigantes numa órbita bem próxima da sua estrela. Isso é tão frequente que nós tivemos que voltar a estaca zero e tentar entender o que pode gerar esse processo. Planetas não conseguem se formar tão perto de sua estrela. Então é possível que eles tenham crescido em outra parte e depois se aproximado. O deslocamento de um planeta acontece durante os primeiros estágios de sua formação, quando o disco de gases e poeira com o qual o planeta se formou ainda está lá. Esses discos de gás são mais pesados do que todos os planetas somados. São milhares e milhares de vezes a massa da Terra. E esses gases interagem, empurram e puxam os planetas com muita força. Conforme os planetas crescem, eles criam uma lacuna no disco. Uma lacuna entre onde o planeta está e o disco externo. Então, se o planeta cria uma lacuna e o gás não consegue atravessar, todo o gás se acumula atrás dele e o empurra. São milhares e milhares de vezes a massa do planeta empurrando o planeta. É como colocar algo numa enchente. A água vem com tudo e leva embora. É assim que os planetas são levados em direção à sua estrela. Será que um planeta migrante foi o responsável por um dos maiores mistérios do Sistema Solar? Quando analisamos as massas, os tamanhos dos planetas do nosso sistema, notamos um padrão. Nós temos os relativamente grandes Vênus e Terra, e tem o gigantesco Júpiter e Saturno mais longe. No meio tem Marte, onde deve ter tido material para formar um planeta bem maior do que o minúsculo Marte que vemos hoje. E daí vem a pergunta, por que Marte é tão pequeno? Marte, curiosamente, tem 10 vezes menos massa do que a Terra. Não é muito fácil de explicar usando os modelos tradicionais de formação planetária. Na verdade, parece que algo engoliu uma quantidade grande de matéria no meio do nosso sistema solar. Esse algo pode ter sido Júpiter. Alguns milhões de anos após o surgimento do Sistema Solar, os gases do disco protoplanetário empurraram o recém-formado gigante gasoso em direção ao Sol. Júpiter avançou pelo disco, arremessando os planetesimais para longe da região onde Marte se formaria. Ele espalhou tudo o que estava no caminho. Ele é o maior planeta, o mais poderoso. Júpiter jogou para longe a matéria que Marte precisava. Ele roubou o seu almoço e deixou ele sem comida. Se Júpiter não tivesse se deslocado,
nós teríamos um Mega Marte 10 vezes maior do que ele é hoje. Mas o jovem gigante não era o único planeta em movimento. Algo aconteceu na mesma época. Saturno também estava se aproximando. Os dois gigantes gasosos ficaram presos gravitacionalmente. O destino deles estava ligado. Em algum ponto, eles chegaram a uma configuração tal que Saturno pisou no freio. E aí ele segurou Júpiter e disse, você só vai até aqui. E começou a puxar Júpiter para longe de novo. Depois de uma jornada de 100 mil anos, Júpiter deixou o sistema solar interno, permitindo que os demais planetas rochosos se formassem. E deixando Marte com uma fração do tamanho que poderia ter. Marte não foi o único planeta a ser moldado pela jornada de Júpiter. A Terra é maior do que deveria, pelo lugar que se formou. Achamos que houve uma contribuição de outras partes do sistema solar. Quando a Terra se formou, grande parte da água disponível no sistema solar estava a milhões de quilômetros de distância. Então a grande questão é como um material rico em água, além da linha do gelo, no sistema solar externo, chegou ao sistema solar interno e à Terra. Quando Júpiter migrou, ele passou por uma região do disco protoplanetário com muita matéria congelada. E ele empurrou parte dessa matéria para dentro. E ela, por fim, chegou à Terra. E se uniu à Terra enquanto ela se formava. E isso explica toda a água que temos no nosso planeta hoje. A jornada de Júpiter despejou água na jovem Terra, mudando para sempre o nosso planeta. Os planetas migrantes não foram os únicos causadores de destruição no jovem sistema solar. Colisões entre protoplanetas eram comuns, com resultados catastróficos. No começo do sistema solar, o ambiente era extremamente violento e caótico mesmo. Então, o jovem sistema solar teve colisões violentas e depois planetas? Não. Teve colisões violentas, planetas e depois mais colisões violentas. Estamos falando de objetos do tamanho de um planeta colidindo e um destruindo o outro completamente. Fevereiro de 2019. Nós encontramos um sistema planetário diferente de todos os outros. Kepler 107 fica a 1.700 anos-luz da Terra. 2 dos seus planetas rochosos nos deram uma informação nova sobre a formação planetária. São objetos parecidos, o tamanho é parecido e nós esperávamos que eles tivessem composições e densidades semelhantes. Afinal, eles são praticamente iguais. Mas não são, eles têm densidades quase completamente diferentes. Os planetas rochosos do Sistema Solar parecem diferentes entre si, mas eles são feitos da mesma matéria básica, com densidades semelhantes. Os planetas do Sistema Kepler 107 são bem diferentes um do outro. O Kepler 107c tem o dobro da densidade do seu vizinho 107b. Você só vê densidades tão altas assim no núcleo metálico de um planeta. Mas como eles ficaram assim, afinal? A única coisa que podemos imaginar é uma enorme colisão que mudou as características de pelo menos um dos planetas. Há bilhões de anos, o sistema Kepler 107 era um campo de batalha. Havia colisões planetárias explosivas e caóticas. O jovem Kepler 107c estava na linha de frente. Então a ideia é que o Kepler 107c já foi um planeta maior e depois sofreu uma enorme colisão. E essa colisão arrancou as rochas mais leves nas camadas externas do planeta. Então o que restou foi um núcleo grande com o dobro da densidade da Terra.
Kepler 107c é a nossa primeira evidência de que colisões catastróficas afetam os jovens exoplanetas. Na nossa própria vizinhança cósmica, fragmentos de impactos protoplanetários antigos caem no nosso planeta até hoje. Nós temos evidências da existência de protoplanetas encontradas em meteoritos. Talvez não pareça muito, mas dentro deste meteorito nós encontramos diamantes. E para os diamantes se formarem é preciso muita pressão. Então, para esses diamantes se formarem neste meteorito, eles deviam estar no fundo de um corpo planetário muito grande. Mas, como podem ver, estou segurando aqui na mão. Então, esse corpo planetário deve ter sido destruído completamente. É muito triste você pensar que um planeta foi destruído. Apesar disso, eu sou grata pelos sacrifícios que esses protoplanetas fizeram por nós, porque afinal, hoje em dia, podemos entender muito melhor como os planetas se formaram. Meteoritos de diamantes são resquícios de um protoplaneta destruído há bilhões de anos. A Terra não ficou incólume. Há 4,5 bilhões de anos, o nosso jovem planeta começou a ficar como nós o conhecemos hoje. Ele tinha uma superfície sólida, água e talvez uma atmosfera. Mas a jovem Terra corria perigo. O último estágio do crescimento de um planeta rochoso é chamado de estágio do grande impacto. A essa altura, os gases do disco já se dissiparam. Então, há muitos protoplanetas e corpos menores orbitando o Sol. E eles colidem uns com os outros para formar os planetas finais. Novas pesquisas sugerem que uma colisão pode ter destruído a jovem Terra e criado algo completamente novo para a ciência. Então, nós começamos a estudar a física dos grandes impactos. E o que descobrimos é que os grandes impactos podem criar um objeto astronômico totalmente novo. Uma nuvem enorme vaporizada que se estende por grandes distâncias a partir do centro. Esse objeto é uma sinestia. Quando dois corpos colidem, a onda de choque gera energia suficiente para derreter e vaporizar parcialmente os dois corpos. Então, o que achamos que aconteceu foi que o impacto destruiu a Terra e o objeto que bateu nela. E restou uma massa giratória que era uma mistura das duas coisas. A sinestia era a Terra primitiva, ainda vaporizada e gaseificada, girando estendida em uma grande extensão. Vapor de rocha a 1000 graus. Era disso que se tratava. Durante cerca de 100 anos, os restos da colisão permaneceram como uma nuvem de rocha vaporizada. Lentamente, com o tempo, a Terra e a Lua começaram a se formar, a partir de gotículas de magma derretido dentro da nuvem giratória. Conforme a sinestia esfriava, ela diminuía de tamanho, até que finalmente a sinestia ficou do mesmo tamanho da órbita lunar. E então a Lua começou a aparecer. A sinestia continuou a encolher e a recém-formada Lua emergiu da nuvem derretida. A sinestia demorou bem mais para formar a Terra. Todo o vapor das rochas precisou se dissipar, até que restasse apenas uma atmosfera de vapor de água e nitrogênio. E depois precisou ter a água para formar os primeiros oceanos. Aí finalmente surgiu um planeta parecido com a Terra. A sinestia é uma teoria nova e radical sobre a formação planetária. Ela pode explicar parte da história antiga da Terra e talvez a de outros planetas rochosos. Vênus também pode ter sido uma sinestia durante a sua formação. No sistema solar interno, é possível que todos os planetas rochosos tenham sofrido um grande impacto que se transformou numa sinestia. As sinestias podem mudar a nossa compreensão sobre como os planetas rochosos se formam. E as colisões dão forma ao nosso planeta até hoje.
A formação planetária nunca termina. Até hoje cai material do espaço na Terra todo dia. A Terra ainda recebe matéria da nossa vizinhança planetária. Nós ainda recebemos toneladas de meteoritos todos os anos. Então, o processo desacelerou, mas ele ainda está acontecendo. Estima-se que 40 mil toneladas de meteoritos e poeira espacial atinjam a Terra a cada ano. Mas não é só isso. A Terra está simultaneamente ganhando matéria e perdendo matéria. A nossa atmosfera está sendo fervida para formar a ionosfera e a termosfera. Então a questão é, estamos perdendo ou ganhando massa? A massa da Terra está diminuindo. Há uma perda de cerca de 50 mil toneladas a cada ano. O processo de formação do nosso planeta é contínuo, jamais cessa. Cada descoberta de novos sistemas planetários e exoplanetas nos força a questionar as nossas teorias mais básicas sobre a formação planetária. Até onde sabemos, planetas se formam em órbita de estrelas e planetas crescem como aglomerados de coisas que se unem, que atraem outras coisas e formam os planetas que nós vemos hoje. Mas esse pode não ser o único jeito de formar um planeta. É possível, talvez, um planeta se formar sem uma estrela. Nós descobrimos milhares de exoplanetas na galáxia. Eles nos deram informações sobre como planetas de um sistema solar se formam. Porém, em agosto de 2017, um estranho objeto a 3.000 anos-luz da Terra sugeriu um tipo totalmente diferente de formação planetária. Parecia ser uma estrela bastante fraca, só que vimos que era pequena demais, não tinha massa suficiente e não era uma estrela, era um planeta gigante com várias vezes a massa de Júpiter. Ele ganhou o improvável nome de Ogle 2017 BLG 1522L, um nome de catálogo. Esse objeto é o que chamamos de anã marrom, uma estrela que não cresceu. Porém, mais importante, ela vaga sozinha pela galáxia e não parece estar orbitando outro objeto. Nós pensávamos que planetas se formassem na linha de montagem de um disco protoplanetário. Mas anãs marrons, que se assemelham a planetas como a Ogle, vagam sozinhas no espaço longe de qualquer estrela. Então, talvez ela tenha se formado de outro jeito. Elas podem se formar como estrelas, ou seja, tem uma nuvem de gases que se fragmenta e um aglomerado colapsa. E as anãs marrons se formam a partir daí. A Ogle se formou quando uma nuvem de gases e poeira, com apenas 5% da massa do nosso Sol, não conseguiu acender e virar uma estrela. É algo maior do que Júpiter, porém muito menor que o Sol. E por isso não tinha massa suficiente para ter gravidade e poder comprimir tudo num núcleo denso e quente, suficiente para dar início a uma fusão nuclear e acender da mesma forma que uma estrela faz. Sem fusão de hidrogênio em seu núcleo, anãs marrons como a Ogle são mais frias e opacas do que uma estrela e por isso é difícil observá-las. Pode haver até 100 bilhões de anãs marrons vagando pela nossa galáxia. E algumas delas podem não estar sozinhas. Isso é bem estranho. Nós sempre pensamos em planetas orbitando estrelas, mas não há motivos para pensar que planetas não possam se formar ao redor de uma anã marrom. Ela pode ter um disco de matéria em volta como uma estrela normal. Um planeta pode se formar nele como um planeta normal. Quer dizer, por que não? Para testar a ideia, nós observamos a anã marrom Ogle enquanto ela passava na frente de uma estrela distante. Ao medirmos com precisão a luz que a anã marrom bloqueou, percebemos que a Ogle tem companhia.
Há outro planeta orbitando esse planeta gigante. É um minúsculo sistema solar onde, em vez de ter uma estrela no meio, tem uma anã marrom. Então, tecnicamente falando, não é preciso haver uma estrela para se ter um planeta. Esse mundo estranho, orbitando uma anã marrom, nos força mais uma vez a pensar na formação planetária de um jeito completamente novo. À medida que desenvolvemos novas teorias e construímos novos telescópios, a forma como pensamos que os planetas se formam vai evoluindo. Historicamente, os campos do estudo das estrelas, da formação das estrelas, e do estudo dos planetas e da formação dos planetas eram campos diferentes. Ou você estudava estrelas ou planetas. Mas agora estamos percebendo que há uma fronteira nova e que precisamos entender como eles interagem nos primeiros estágios, quando ambos estão se formando. Essa é a beleza de todas essas descobertas. Estamos no meio de uma revolução do estudo dos planetas. Todos esses planetas estão nos fazendo repensar como o nosso próprio sistema planetário se formou e, de certa forma, nos fazendo repensar o que significa a palavra planeta. Nós jogamos fora o livro de regras de formação dos planetas. Nós o rasgamos e agora estamos aprendendo novas regras. Talvez se trate de um conhecimento completamente diferente daquele que nós imaginávamos. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.